38 bilhões de reais. E não é o PIB de um país pequeno. É o rastro de dinheiro que passou pelas mãos de um único homem em menos de 10 anos. E ele tem um apelido. O faraó dos bitcoins. Faraó dos bitcoins. Faraó dos bitcoins. Faraó dos bitcoins. Preso e devendo mais de 4 bilhões de reais a clientes, o faraó dos bitcoins. Mas calma, para entender como bilhões de reais sumiram, a gente precisa entender quem que estava no topo da pirâmide. E a história de Gleidson Acácio dos Santos parece o roteiro perfeito de superação, se não fosse um crime. Em 2011, Gleidson era um homem comum, trabalhando como garçom em um restaurante do Cabo Frio, do Rio de Janeiro. E o salário? Pouco mais de R$800 por mês. Ele servia mesas, limpava balcões e levava uma vida simples. Mas Gleidson tinha algo que vale mais que dinheiro em mãos erradas: carisma. Então eu gostaria de deixar claro que nós da GAS não somos uma pirâmide financeira. Ele não queria apenas servir o jantar. Ele queria ser o dono do banquete. E, em menos de 10 anos, aquele garçom que contava moedas passou a chefiar a GAS Consultoria. O valor movimentado? Um número que mal cabe na tela: 38 bilhões de reais. Ele não era mais apenas o Gleidson. Ele ganhou um apelido: Faraó dos Bitcoins. Tá, a gente viu quem. Agora precisamos saber como e, principalmente, o porquê as pessoas entregavam as economias de uma vida inteira para ele. Vamos supor que eu te oferecesse um investimento hoje. O que te convenceria mais? Um gráfico complexo de um banco tradicional ou a promessa que você nunca mais precisaria acordar cedo para trabalhar? E Gleidson sabia a resposta. Ele não vendia códigos de computador, ele vendia tempo e liberdade. A oferta da GAS Consultoria era desenhada para ser impossível de recusar: 10% de lucro fixo ao mês. E assim, para você ter uma ideia, isso é absurdamente alto. No mercado financeiro real, conseguir 10% ao ano, não é ao mês, é ao ano, já é considerado um ótimo resultado. Imagina ao mês. Quem não queria? Mas o faraó dizia que o segredo estava no Bitcoin. Ele usava o termo criptomoedas como uma palavra mágica. A linguagem era simples. Parecia moderno, parecia tecnológico e, acima de tudo, parecia inevitável. Era como se o futuro tivesse chegado e só os bobos estivessem ficado de fora. O marketing não era sobre gráficos de velas ou taxas de corretagem. O apelo era enorme. Renda passiva. Dinheiro caindo na conta enquanto você estava dormindo. Aposentadoria antecipada. O fim da dependência do INSS ou de salários baixos. Gleidson falava diretamente com o pai de família cansado e com os jovens que queria enriquecer rápido. Ele transformou o investimento de risco em um projeto de vida. Sempre que alguém desconfiava, os investidores mais antigos tinham a resposta pronta. E essa é a pergunta que manteve a pirâmide em pé por tanto tempo. Se fosse golpe, por que tanta gente está ganhando dinheiro de verdade todo mês? E eles não estavam errados. No começo, o dinheiro caía. Pontual, religioso. As pessoas viam os vizinhos trocando de carros e parentes reformando a casa. O que elas não viam ou não queriam ver é que aquele dinheiro não vinha de bitcoins, vinha do depósito do próximo vizinho que entrava no esquema. Tá, mas calma. Antes, a gente precisa entender o que é esquema de pirâmide. Muita gente acha que é algo complexo, cheio de termos financeiros e algoritmos de computador. Mas a verdade é que o golpe do faraó dos bitcoins e de tantos outros é ridiculamente simples. E é essa simplicidade que o torna tão perigoso. Em um negócio real, o lucro vem da venda de um produto ou de um serviço. No esquema de pirâmide, o produto é apenas uma desculpa. O segredo sujo é este: o dinheiro que paga os investidores antigos vem obrigatoriamente dos novos investidores. Deu para entender? Não existe mágica. Não existe um robô de criptomoedas. Se o Pedro entrou ontem e recebeu o lucro dele hoje,
Esse dinheiro não veio do mercado de bitcoins. Ele veio da Maria, que acabou de assinar o contrato e depositou as economias dela. Tente imaginar o esquema do Clydson como um balde furado. Para manter o balde cheio, ou seja, para continuar pagando todo mundo e ostentando luxo, você precisa jogar água lá dentro o tempo todo. Só que os furos no fundo do balde, que são os pagamentos dos rendimentos e os saques, estão sempre abertos. E se você parar de jogar água por apenas um dia, o balde esvazia. Por isso, esses esquemas precisam de marketing agressivo, de eventos gigantescos e de pessoas recrutando amigos e parentes desesperadamente. Eles precisam de mais água o tempo todo. Mas aqui está o grande problema, que o faraó não contava para ninguém. Isso sempre, inevitavelmente, acaba. Não existe um estoque infinito de pessoas no mundo. Chega um momento que não há água o suficiente para tampar os buracos. A matemática é cruel e ela não perdoa ninguém. Quando a base da pirâmide para de crescer, o topo desmorona em questão de dias. E quem está no fundo é quem segura o prejuízo. Com o Império do Faraó, não foi diferente. Mas o problema de uma pirâmide é que, quando você está dentro dela, você se torna o maior defensor do seu próprio carrasco. Os pagamentos que antes caíam como um relógio começaram a atrasar. Um dia, 2 dias, uma semana. Nos grupos de WhatsApp, o desespero começou a aparecer, mas a GAS Consultoria tinha um exército de desculpas prontas. Clydson e seus líderes sempre tinham um culpado externo. E o investidor, que já tinha colocado todo o seu dinheiro ali, escolhia acreditar. Mas por que tantas pessoas inteligentes ignoraram o óbvio? Porque admitir o golpe significa admitir que o dinheiro da faculdade dos filhos, da reforma da casa ou da aposentadoria tinham virado pó. E a psicologia explica. Quando você investe não só o seu dinheiro, mas o seu sonho, o seu cérebro cria uma barreira contra a realidade. As pessoas não queriam provas, elas queriam esperança. Existe uma regra de ouro no mundo das fraudes, e você precisa levar isso para a vida. Quando o dinheiro entra fácil demais pelo bolso, o senso crítico sai correndo pela janela. O lucro de 10% era um anestésico. Enquanto o dinheiro caía, ninguém perguntava de onde vinha. Mas quando parou de cair, já era tarde demais. O faraó estava prestes a trocar o trono pela cela. Em agosto de 2021, o sol ainda nem tinha saído em Cabo Frio quando o barulho das hélices de helicópteros e o grito de Polícia Federal rasgaram o silêncio. A Operação Cryptus tinha começado e o faraó, que se sentia intocável no seu trono de vidro, estava prestes a ver seu império virar fumaça em rede nacional. As imagens que rodaram no Brasil pareciam cena de filme. Maletas e mais maletas lotadas de dinheiro vivo. A polícia apreendeu o equivalente a quase 150 milhões de reais só em espécies e criptomoedas na primeira fase. Mas sabe o que é mais doido? Isso não era nem a ponta do iceberg dos bilhões que tinham passado por ali. Enquanto Clydson era algemado, o luxo das mansões e das festas de Arraial do Cabo dava lugar à frieza de uma cela de segurança máxima. O homem que prometia o futuro agora não tinha nem o próprio amanhã garantido. Mas o impacto real não estava nos carros apreendidos, estava nas calçadas. Milhares de pessoas correndo para a porta da GAS Consultoria. Gente que vendeu a casa e agora não tinha onde morar. Aposentados que entregaram o fundo de garantia e ficaram sem um centavo para comprar remédio. Famílias destruídas por brigas porque um convenceu o outro a entrar no negócio do século. O sonho perfeito no bloco anterior tinha acabado de virar o pior pesadelo de uma geração.
Onde antes havia discursos motivacionais, sobrou apenas o desespero. O site saiu do ar, os líderes desapareceram e o suporte não respondia mais. E é aqui que a gente entende a lição mais amarga dessa história. A promessa de riqueza rápida, que gritava tão alto nas redes sociais, no final virou apenas silêncio e um prejuízo impossível de pagar. Mas muita gente que assistiu o noticiário pensou: como alguém acredita em 10% ao mês? Eu nunca cairia nisso. Mas a verdade é muito mais incômoda. Entre as vítimas do faraó tinha de tudo, de garçons a médicos, de policiais a advogados, gente com pós-graduação e anos na estrada. Por que eles caíram? O primeiro gatilho é a prova social. Se você vê um vizinho trocando de carro e um primo reformando a casa com o dinheiro da GAS Consultoria, o seu cérebro desliga o alerta de perigo. Você pensa: se tá todo mundo ganhando, o errado sou eu de ficar de fora. Clydson não precisava convencer todo mundo, ele só precisava convencer os primeiros. O resto foi o efeito manada que tomou de conta. E o segundo ingrediente é o combo explosivo de ganância e urgência. O discurso era sempre: o Bitcoin vai explodir, a vaga na consultoria é limitada, você precisa entrar agora. Quando você está com pressa de mudar de vida, você para de ler as letras miúdas do contrato. A promessa do atalho é sedutora demais para quem está cansado de pegar o caminho mais longo. E claro, tinha a figura dele. Clydson se portava como um escolhido, um líder que venceu o sistema. Ele passava uma segurança inabalável. As pessoas não investiam em algoritmos, elas investiam no Clydson. Elas queriam um pedaço daquela aura de sucesso que ele emanava. Ele não era um vendedor, ele era um messias das finanças. E se você acha que essas pessoas foram burras, você não entendeu nada sobre como o ser humano funciona. No final das contas, o que aconteceu foi simples. Não foi falta de inteligência, foi excesso de emoção. E o golpista sabe que, quando a emoção assume o volante, a razão pula do carro em movimento. A história do Clydson Acácio não é apenas um caso de polícia, é um aviso. O faraó dos bitcoins não inventou a roda, ele apenas usou uma embalagem moderna para um golpe milenar. O mundo dos negócios e dos investimentos não aceita desaforo. Não existem atalhos mágicos que multiplicam seu dinheiro 10% todo mês e ainda sem riscos. E se existissem, os maiores bancos do mundo não estariam operando com taxas de 1% ou 2%. A verdade é que o patrimônio se constrói com 3 pilares: trabalho, paciência e conhecimento. Quando você tenta pular essas etapas, você não está investindo, você está apostando. E na mesa dos golpistas, a banca sempre vence. O Bitcoin e as criptomoedas são tecnologias incríveis que vieram para ficar, mas elas não são máquinas de fazer dinheiro grátis. Elas são ativos que exigem estudo e cautela. E se esse vídeo te ajudou a entender como os esquemas de pirâmides funcionam, que esse é o principal assunto desse vídeo, compartilha com aquele amigo que está sempre na busca da próxima grande oportunidade. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like. E eu te vejo em algum desses vídeos que vão estar aparecendo aqui na tela. Até mais, CEOs!